beleza? E eu já vou carregar a lousa aqui para não enrolar mais, porque senão a galera começa a sumir. Então vamos para nossa lousa, estamos aqui na lousa, beleza? E vamos trabalhar, galera. Trabalhar que a aula precisa começar, né, professor? A gente não tem tempo perder. Então, gente, eu quero falar com vocês agora, nesse segundo trecho de aula, eu quero falar com vocês sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, ou muitas vezes descrito apenas como movimento uniformemente variado, ele é um movimento em que a velocidade varia, mas ela não varia de qualquer forma, gente. Ela varia constantemente, ou seja, ela varia de maneira sempre constante, certo? Ou seja, se a velocidade varia constantemente é porque ela tem uma aceleração constante. A aceleração constante, aceleração vetor, tá? O que é essa aceleração? Essa aceleração traz pra gente a ideia de que vai estar ocorrendo nesse sistema uma variação de velocidade em função da variação do tempo que a gente tem o sistema passando, certo? Isso aqui são grandes vetoriais, tá? E a gente sabendo que a unidade de medida de velocidade tem como unidade de medida o metros por segundo, e o tempo tem como unidade de medida o segundo, a gente pode pensar no seguinte: tendo essas grandezas dessa forma, a gente pode então classificar qual é, nesse caso, a unidade de medida de aceleração, que vai ser metros por segundo, que vai dar metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a unidade de medida de aceleração. Mas dessa característica, dessa equação aqui de aceleração, a gente consegue tirar um conceito bem interessante. O que é? Dessa característica de aceleração, a gente sabe que a aceleração, vou escrever em escalar, tá? É velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo, né? Que é o que está escrito aqui, variação de velocidade pela variação do tempo. Pensando nessa característica, gente, nós poderíamos dizer então que, se eu quiser saber a velocidade final de um corpo, é só eu pegar a velocidade inicial, estou isolando a velocidade final ali, tá? Mais a aceleração desse corpo vezes o tempo. E aí a gente tem a primeira equação importante nesse movimento, que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, que é a equação da velocidade, a equação horária da velocidade. Ou seja, como que a velocidade varia em função do tempo. E ela varia por causa da aceleração desse corpo. Beleza? Só para recapitular aí para quem não pegou desde o início, aqui a gente tem então uma velocidade final do corpo. A velocidade final do corpo depende da sua velocidade inicial, da aceleração que esse corpo sofre e do tempo que esse corpo está acelerando. Então, se a gente partisse aqui de um exemplo, tá? Eu tenho um corpinho que está numa posição inicial, em um determinado intervalo de tempo, posição inicial, certo? Com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E aí, depois de um tempo, ele atinge um outro ponto, uma posição final, certo? Com uma velocidade final de 40 metros por segundo. A informação que a gente tem é que o tempo que levou para ele conseguir, então a variação de tempo que ele teve para fazer esse percurso, foi de 40 segundos. Dá pra gente achar a aceleração desse corpo, então, não dá? Essa é a ideia da equação ou do estudo desse tipo de movimento. Então, se eu pegar velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é a equação horária, e colocar os valores das velocidades, 40 igual a 20 mais A vezes 40, eu vou ter aqui 40 menos 20 das variações de velocidade, que é igual a vezes 40. Isso aqui vai dar 20, certo? Isso aqui vai dar 20, que é igual a vezes 40. 20 dividido por 40 dá A. E essa aceleração, gente, ela é uma aceleração de 20 dividido por 40 dá meio. Então, ela é uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue analisar qual que é a aceleração do corpo nesse sistema.
certo? Através desse tipo de exemplo aí, tranquilo? Pensando nessa possibilidade, a gente pode analisar da seguinte forma então, professor, mas e a posição? Porque se a posição inicial dele era 0 metros, quanto que esse corpo teve que andar para atingir essa posição final, professor? Dá para calcular isso? Dá, e é de uma forma muito simples, gente. Como que eu calculo isso? A maneira mais fácil de se saber a posição desse corpo é a gente criando uma análise gráfica desse tipo de movimento. Uma análise gráfica, professor, é uma análise gráfica, ok? A gente vai montar um gráfico de dois elementos que apareceram aí. O quê? Quem depende de que nesse sistema? A velocidade, que é dada em metros por segundo, depende do tempo de movimento, certo? Beleza, vamos colocar os pontos. A posição inicial do cara era 0 quando ele tinha velocidade de 20 metros por segundo. Então eu vou colocar aqui, ó. Quando ele tinha velocidade de 20 metros por segundo, ele estava aqui. Essa velocidade foi variando uniformemente até atingir o valor de 40 metros por segundo. E isso aconteceu, vou fazer aqui, né, o ponto no gráfico, só estender aqui para a gente saber que a reta refere-se a esse ponto. Isso vai acontecer num tempo de 40 segundos. Certo? Beleza. Tendo essas informações, gente, esse tempo aqui é dado em segundos, tá? Tendo essas informações, como que eu sou capaz, ou qual que é a possibilidade de eu conseguir, então, passar o valor da distância percorrida pelo corpo? É só a gente calcular a área do gráfico que a gente conseguir montar aqui, ó. Eu não preciso de uma fórmula tal para essa área. Isso aqui é a variação de espaço. A área é a própria variação de espaço desse sistema. Então, se eu calcular essa área, eu calculo a variação de espaço. Como calcular essa área? Perceba a figura que a gente monta aqui, ó. Se eu fechar essa figurinha aqui, ó. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. E fechar aqui. Que figura geométrica é essa, gente? Pessoal, não tô vendo figura geométrica nenhuma. Eu vou colorir pra você, cara, pra ficar mais fácil. Tá vendo essa figura geométrica aí agora? Que figura geométrica é essa? Puxa, cara, isso é um trapézio, né? É fácil a gente reconhecer isso como trapézio. A gente tem duas bases paralelas. Então aqui seria a base maior, aqui seria a base menor e aqui seria a altura do trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor, certo? Isso aqui vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a equação da área de um trapézio. Por que a área de um trapézio nesse sistema? Qual que é a relação? Deixa eu falar pra você. O que vai ser a base maior pra gente aqui? Vai ser a velocidade final. O que vai ser a base menor? A velocidade inicial. O que é a altura? A altura aqui é o tempo que passou por isso. Isso aqui está dividido por 2 e essa área vai dar a variação de posição. Professor, mas o que a gente está fazendo aqui? Quando eu faço velocidade final mais inicial dividido por 2, sabe o que eu estou calculando? Eu estou calculando a velocidade média do corpo vezes o tempo. E velocidade média do corpo vezes o tempo vai dar a própria variação de posição desse sistema. Olha que simples, cara. Então, só calculando essa área, a gente já consegue solucionar esse problema de maneira bem tranquila, bem simples. Como que fica essa área, então? Vai ficar assim. Delta S é igual. Vamos lá, base maior, 40. Base menor, 20. Altura é 40. Dividido por 2. Certo? Quanto vai dar isso? 40 mais 20 dá 60. Dividido por 2 dá 30. 30 vezes 40, sabe quanto dá isso? 1.200. Então, se você tiver na sua prova que resolver a posição de um corpo, conhecendo as velocidades ali que você acabou de achar, é muito mais fácil você resolver por aqui, ó. Certo? Calculando a área do gráfico, ou faz a velocidade média e multiplica pelo tempo. Né? Se a gente já conhece as duas velocidades, 40 mais 20, 60, dividido por 2, 30, 30 vezes 40, 1.200. Pronto, já sei a posição, professor. Caso você não faça a análise do gráfico dessa função, de velocidade por tempo, a gente tem uma outra possibilidade. A área desse gráfico sempre vai dar posição. Ó, vou deixar a posição ali em cima. Uma outra possibilidade que a gente tem é usar a equação do
da posição, equação horária da posição, que é essa equação aqui que todo mundo já viu uma vez na vida. O pessoal normalmente chama de sorvetão essa equação, certo? Se eu usar essa equação, olha só que interessante que vai ser. Qual que é a posição final? Estou procurando a posição final. Qual que é a posição inicial? 0. Qual que é a velocidade inicial? 20. Quanto tempo que o corpo se mexeu? 40 segundos. Mas qual que foi a aceleração? A aceleração a gente tinha achado aqui, ó. A aceleração foi meio. Então, vou colocar aqui meio. 0,5. Vezes o tempo ao quadrado, que é 40 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Se eu usar a equação, olha a resposta que eu chego. A posição final vai ser 20 vezes 40 dá 800 dá 800. Mais meio vezes 40 ao quadrado dá 4 ao quadrado dá 16. 0 ao quadrado dá 2 zeros, vai dar 1600 dividido por 2, certo? Essa posição final vai ser 800 mais meio vezes 1600 dividido por 2 dá 800. Sabe quanto que é 800 vezes meio, gente? 400. Isso aqui vai dar 800 mais 400, que dá 1.200 metros. Mas olha quanta conta eu fiz aqui, cara. E pior, nessa forma de fazer aqui por fórmula, porque os professores normalmente ensinam muita fórmula pra gente, né? Esse sistema aqui por fórmula, eu tinha que saber a aceleração. Você percebeu que na hora que eu fiz a área lá, eu nem precisaria ter descoberto a aceleração antes, né? E olha, deu o mesmo resultado, 1.200 e 1.200. Só que aqui fazendo gráfico, ficou muito mais simples, né? Melhor ainda se tivesse feito a velocidade média. A velocidade média é 20 mais 40 dividido por 2. Isso aqui dá a velocidade média de 60. Pega essa velocidade, multiplica pelo tempo e você tem a distância. Então seria uma conta bem mais simples de fazer para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Mas olha lá, a gente tem essas duas equações de movimento acelerado, certo? Quando a aceleração, e é bom eu ter falado essa ideia de movimento acelerado, por quê? Esse movimento retilíneo uniformemente variado, ou o movimento uniformemente variado, aonde a aceleração é constante, ela pode criar pra gente, na verdade, dois tipos de movimento. Nem sempre acelerado, cara. Ela pode criar dois tipos de movimento. Quais são eles? Ela pode criar um movimento acelerado. E quando que é um movimento acelerado? O movimento acelerado, quando a aceleração e velocidade tem mesma direção e sentido. Ou seja, estão do mesmo lado. Aí a velocidade aumenta e a aceleração faz com que isso aconteça alterando a velocidade sentido para mais. Agora, esse movimento pode ser do tipo retardado, ou seja, um retardamento da velocidade. Isso acontece quando a aceleração e a velocidade continuam tendo a mesma direção, só que nesse caso, sentidos opostos. Então a gente tem que observar isso. Sentidos opostos. Pelo menos uma parcela da aceleração vai ter sentido oposto da que está sendo aplicada ali. Beleza? Gente, eu tô vendo 10 pessoas assistindo essa aula aqui agora e apenas um like. Vamos fazer crescer esse número de likes aí. Curtiu a aula até agora? Vamos clicar o joinha lá embaixo então? Vamos clicar esse joinha para aumentar esse número de likes aqui. Eu tô vendo ao vivo aqui e quero ver esse número de likes aí crescer. Beleza? Então vamos fazer crescer. Olha, cara, e não cresceu? Pronto. Só foi pedir essa galera, é sensacional, cara. Já fomos para 9 likes aqui. Vamos ver quem tá falando aqui com a gente antes da gente continuar essa aula, então. Tem o Eduardo Silva. O José Filho, boa noite, o José Filho. Fala, professor, vambora. William Melo. Quem mais? André Soares. Eduardo, procure vídeo aula. Acho que o professor Ferreira deve ter vídeo aula sobre esse assunto.
Tem muita dificuldade em funções. Alguém deixa alguma orientação? Funções, cara, é uma boa. Procura o professor Ferreto, o professor Thiago do Matemática Passo a Passo, o Matemática Rio, do Rafael Procópio, é muito bom, certo? O próprio NERC é interessante da gente dar uma olhada, que tem aulas aí de funções que é bacana, cara. Olha lá, a Andressa falou que pra ela já tá aparecendo 11 likes, 11 pessoas assistindo. Cara, muito show, cara. Aqui pra mim, Andressa, já tá aparecendo 12 likes, cara. Legal. Muito obrigado, galera. Isso que estimula a gente. Tá aqui 9h53 da noite, ao vivo, né? Nem a Globo tá com programação ao vivo nesse horário, mas a gente tá aqui ao vivo para levar para você o melhor conteúdo de física. Até agora a gente falou desse tipo de movimento acelerado. Vamos continuar, beleza? Então, gente, ó, eu falei um pouquinho aqui para vocês desse tipo de movimento. Então, a gente tem até agora algumas funções, certo? A gente tem a função horária da posição, que é importante. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, certo? O pessoal fala, tem uma frasinha, né? Sorvetão, né? Sentado no sofá vendo TV meio à toa. Tem umas frases interessantes aí para guardar essa equação. Tem a vovó à toa, ou o vovô ateu. Ouvir você assistindo TV, alguma coisa assim. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 a delta S. Aí aparece uma equação nova. Professor, que equação é essa? Essa aqui é chamada de Torricelli. Essa equação de Torricelli é um físico italiano que ele desenvolveu uma equação unindo as outras duas anteriores, simplesmente na tentativa de descobrir a velocidade do movimento acelerado sem necessidade de saber o tempo desse movimento. Então olha que interessante, ele consegue analisar a velocidade de um corpo sem necessariamente aplicar nesse corpo a relação de tempo, certo? Então isso é muito bacana, cara, isso é sensacional. Então são essas três equações que regem o que a gente chama de MOVE, que é movimento uniformemente variado. A grande dificuldade da galera é saber quando utilizar essas equações. Gente, vocês vão utilizar essas equações em todo exercício de MOVE. O que você tem que fazer é olhar para a questão e anotar. Anota aquilo que a questão te dá de informação. Por exemplo, se a questão está me perguntando a variação de posição do corpo. Se ela está me perguntando posição, eu posso usar essa ou essa. Qual que eu escolho? Você vai escolher aquela que te der mais informações. Se ela te der tempo, óbvio, você usa a primeira. Se ela não me der tempo, se ela não te der tempo, você usa a última. Então, quer dizer, a escolha da equação vai depender das informações que você está recebendo do exercício. Beleza? Bom, passando aqui, eu quero falar um pouquinho de movimento na vertical. Gente, a aula é um pouco rápida, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai tentar repassar isso, mas no nosso canal, e você já está se inscrevendo no nosso canal, quem não é inscrito aí, né? Chegou aqui de surpresa e tal, não é inscrito no nosso canal, vou te falar uma coisa. Lá a gente tem um extensivo de física, que são aulas mais detalhadas para você de todos esses assuntos. E lá no extensivo de física a gente tem 3 frentes. A frente de mecânica, a frente de 2, que é a gente está vendo termologia, e a frente 3 que a gente vê eletricidade. Na frente 1 a gente já está lá na frente falando de leis de Newton e tal, e a gente já vai começar a falar de energia mecânica. Então todas essas aulas de cinemática já foram gravadas e estão lá disponíveis para vocês. Melhor, com exercícios para vocês resolverem. Mas professor, eu queria mais exercício. Eu já falei pra galera aqui, ó, você vai mandar para mim, vou escrever aqui embaixo, eu vou apagar, hein? Então anota aí rapidinho. vagphysic@gmail.com. Amanhã eu vou dar conta de mandar apostila para todo mundo, cara. Tô segurando para mandar, era para ter mandado hoje à tarde, mas tô segurando para mandar porque eu quero mandar de uma vez só. vagphysic@gmail.com. O que você vai ganhar? Você vai ganhar 3 apostilas, tudo em PDF, tá? 3 apostilas de física do curso Agora Vai. Cada uma de uma frente, são mais de 100 exercícios em cada uma dessas apostilas. E você vai ganhar uma apostila de matemática.
que aí tem uma quantidade aí de quase 500 exercícios de matemática, certo? Tudo gratuito para você, tudo em PDF, só baixar, beleza? E começar a resolver, tranquilo? São todas questões de vestibulares, a única coisa que essas apostilas não tem o gabarito, mas o gabarito dessas questões você acha facinho na internet, beleza? Então vou deixar aqui, ó, contar até 10 e vou tirar esse e-mail aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vou tirando aqui o que eu escrevi pra gente continuar a aula, beleza? E quero falar de movimento na vertical agora pra você. Vamos lá. Movimento na vertical, gente, a gente vai falar que a aceleração na vertical, ela vai ter um nome especial. Ela vai ser a aceleração da gravidade, ok? Todos os corpos que têm massa, eles têm um poder de força de atração gravitacional por causa do seu centro de massa, ok? E essa aceleração gravitacional aqui é em relação à Terra. Então isso depende da massa do corpo. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Terra é diferente da aceleração da gravidade em Júpiter, que é diferente da aceleração da gravidade em Plutão, e aí por diante, na própria Lua, nossa, tal, né? Mas quando a gente observa essa aceleração da gravidade em movimentos aqui na Terra, a gente pode dizer que essa aceleração gravitacional é praticamente constante. Se essa aceleração gravitacional é praticamente constante, show de bola, cara. A gente pode considerar estudos a partir dela, certo? A aceleração gravitacional aqui próxima à Terra é algo em torno de 9,78 metros por segundo ao quadrado. A gente vai trabalhar com os valores um pouco mais arredondados, certo? Então, normalmente a gente encontra gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas outras pessoas ou algumas provas pedem para você utilizar inclusive igual a 10. Então fala, olha, usa a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado que está tranquilo. Então a gente pode utilizar igual a 10 metros por segundo ao quadrado que fica mais de boa, tá? É sua opção aí usar tal. Não é sua opção. Vai ser o exercício que vai te propor. Então ele sempre vai falar para você qual que é o valor da constante que ele quer que você utilize na resolução do seu exercício, certo? Essa gravidade puxa os corpos sempre para baixo, sempre para o centro da Terra, tá? Beleza. E aí a gente vai falar então do primeiro movimento que utiliza aceleração gravitacional. Qual que é? O primeiro tipo de movimento que usa esse tipo de aceleração é a chamada de queda livre. A queda livre tem algumas coisas interessantes, né, em relação a ela. Coisas bem peculiares. Quais? Na queda livre, gente, a velocidade inicial dos corpos é sempre zero. Essa velocidade é a velocidade vertical. Então, na queda livre, a gente vai estar analisando um movimento puramente vertical. Todo no eixo Y, tá? Então, ó, eu vou analisar um corpo caindo, certo? Vamos pensar, então, que a velocidade inicial desse corpo é igual a zero, tá? Sendo a velocidade inicial desse corpo igual a zero, a gente pode pensar em outras possibilidades. Por exemplo, pensando nesse movimento acontecendo dentro de um plano cartesiano, eu posso dizer que a origem do meu movimento está aqui. Então eu vou adotar daqui para cima como referencial positivo, certo? Então quer dizer que a posição inicial desse corpo, para mim, ela já tem um valor. Então aqui a gente vai ter a posição inicial já com valor qualquer. E a posição final desse corpo, que vai ser a altura final, vai ser igual a zero, porque ela já vai estar no chão. Ela vai cair nesse sentido aqui, ó. Certo? E ela cai porque a gravidade da Terra a puxa para baixo. Mas a gravidade, professor, está para baixo contra o referencial? Sim. Então a aceleração dessa gravidade é negativa. Então se eu fosse fazer ou observar a equação da posição para esse tipo de movimento, a gente ia ter que considerar algumas coisas. O que? A gente ia ter que considerar o seguinte: a posição final é zero, a posição inicial é a própria posição inicial, que a gente vai chamar ela de altura, a velocidade inicial é zero, então quando eu multiplico o zero pelo tempo, isso aqui vai dar zero, menos a gravidade. Por que menos, professor? Porque ela está contrária ao referencial, vezes o tempo quadrado dividido por 2, certo? Se a gente
pensar que essa posição inicial é a altura que o objeto está, essa equação vai ficar assim: a altura de um objeto é a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá vendo que eu não estou decorando, eu estou ensinando uma fórmula nova, gente. Eu estou trabalhando exatamente com a equação que a gente já tinha de posição nesse movimento. Agora olha só que interessante como que fica simples esse estudo. Se a gente fosse utilizar a gravidade igual a 10, por exemplo, a altura de um corpo é dada como 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. A altura desse corpo seria 10 dividido por 2 é 5, 5t quadrado. Olha como fica simples. Se a gente fosse usar isso daqui, por exemplo, não estou pedindo para você decorar a fórmula, só para você analisar esse sistema. O que a gente teria aqui? A altura seria 5t ao quadrado. 5 vezes quanto que um tempo que um corpo pode levar para cair. Vamos pensar que um corpo leva 4 segundos para cair. Exemplo. Se o corpo levar 4 segundos para cair, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5 dá 80. Ou seja, significa que esse corpo teria caído de uma altura de 80 metros. Então, se eu deixar cair um corpo de um prédio, por exemplo, esse corpo vai levar 4 segundos se ele cair de uma altura de 80 metros. É um exemplo, certo? Mas a gente tem aí uma primeira equação para queda livre, certo? Quer dizer, a gente estudou a equação de movimento e determinou esse valor aí, certo? Então a gente pode fazer o estudo das outras equações. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa equação que a gente também viu lá em cima, no movimento uniformemente variado. A velocidade que um corpo chega ao chão é igual a sua velocidade inicial, que é 0, menos a gravidade vezes o tempo. Pronto. E olha só, ele vai chegar com velocidade negativa, claro, ele vai chegar com velocidade contra o piso, certo? E olha só, quanto mais tempo ele leva para cair, maior vai ser a velocidade que ele atinge o solo. Isso é meio óbvio. E a gente tem uma terceira equação que é interessante, que é a de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. De novo, velocidade inicial é 0. Então a velocidade final ao quadrado do corpo é 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a variação de posição, que é a altura desse corpo. Certo? Então a gente poderia calcular a velocidade final, ou seja, a velocidade que ele chega no chão, como a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. De novo, se eu substituir aqui por 10, fica fácil, né? Vai ficar 20 vezes h. Certo? Então a gente tem, gente, essas 3 equações que permitem a gente fazer esse cálculo de movimento de queda livre. Certo? Com esses 3 elementos que ficam equações muito mais simplificadas. Então, quando a gente tem queda livre, quando a gente está falando de movimento na vertical, certo? Quando a gente tem movimento na vertical? Quando a gente está deixando um corpo, por exemplo, cair. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos ver como que tá aqui o bate-papo, tal. Vamos lá. Quem que tá chegando aí para conversar com a gente? William, fala, professor. Bora! José Filho, boa noite. Eduardo Silva, Tenge. Eduardo Silva também disse: tenho muita dificuldade em funções. A gente já conversou sobre isso. Ok, vou procurar, André, essa matéria é boba, mas é que eu tenho pouca visão para resolver exercício. Eduardo, matéria de funções não é boba, cara. Deixa eu falar pra você uma coisa, certo? Matéria de função, cara, é fundamental, beleza? A Andressa falando que tinha 11 likes lá aparecendo pra ela. Pra mim, cara, já tá aparecendo 19 likes aqui. Então tá sensacional, a galera tá curtindo mesmo a aula, beleza? Apareceu aqui também o Pedro Tadeu. O Pedro Tadeu tá em todas também, né, Pedrão? Seja bem-vindo. O Alice Nascimento, boa noite, Alice. Seja bem-vindo ao nosso canal. E o Caos Detonados BR, salve, professor, salve, Caos, né? Qual que é o seu nome, Caos? Fala aí o seu nome pra gente citar aí você. Enquanto isso, gente, vai falando de onde que vocês são, né? Vai colocando aí pra gente. Professor, sou daqui, sou dali, sou de tal lugar. Beleza? Antônio Dias chegando aí. Fala aí de que estado, cidade que vocês são, pra gente mandar um salve aí pra cidade de vocês, beleza? Vamos continuar então, gente. A gente falou aqui da queda livre, certo? Vamos fazer um exemplozinho de queda livre? Vamos supor que um garotinho, ele deixa cair uma pedra, certo? De uma altura
de 36 metros. O que a gente pode ter disso daí, gente? Bom, a gravidade foi dada como um vetor para baixo que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nosso problema é o seguinte: um garotinho deixa cair uma pedra, certo? A gente não tem o valor da massa dessa pedra, a gente nem precisa do valor da massa dessa pedra, mas este corpício caiu, certo? De uma altura de 36 metros. Dá pra gente calcular isso aqui? Cara, só dá pra gente calcular isso daqui. E o que dá pra gente calcular? Dá pra gente achar, por exemplo, tempo de queda. Qual que seria o tempo de queda? Vamos lá. A velocidade inicial dessa partícula é igual a zero. A gente já tem altura, certo? Se eu olhar para as equações que eu tinha aqui em cima, eu quero achar o tempo de queda. Tendo altura, tá fácil. Olha lá. Tempo vai ser a altura dividido por 5. Então, o tempo que essa pedra leva para cair é 36 dividido por 5. Só isso, cara. Acabou. Quanto que é 36 dividido por 5? 36 dividido por 5. Se for 35, dá 7. Sobra 1. Vírgula, baixo 0, 2. Legal, 7,2 segundos para cair essa pedra. Cara, se leva 7,2 segundos para cair essa pedra, a gente consegue verificar com que velocidade que ela chegou no solo, qual que é a velocidade final dessa pedrinha? Dá sim. Olha lá as equações que a gente tem. A velocidade final é a gravidade vezes o tempo. A velocidade final dessa pedrinha é a gravidade, que é 10, vezes o tempo que ela levou, que é de 7,2 segundos. Ou seja, ela chegou nesse piso com 72 metros por segundo. Cara, mas nunca me pareceu tão fácil assim, professor. Porque nunca te mostraram que era possível ser fácil, né? Então a gente tem um menino que deixa cair uma pedra, queda livre, super tranquilo. Beleza? Então vamos passar para o próximo tópico, gente, sem perder tempo. Próximo tópico é o lançamento horizontal. O que a gente tem de lançamento horizontal? Amanhã eu vou passar para vocês já a resolução de exercícios de cinemática. Então a aula de amanhã, a gente vai entrar ao vivo de novo no meio da tarde. E na aula de amanhã a gente vai trabalhar com a resolução dos exercícios da EAR dos últimos anos em relação ao conteúdo de cinemática, beleza? Então fica sempre de olho, ativa o sininho aí do nosso canal, se inscreva você que não está inscrito no nosso canal, porque, cara, vai ter aula diariamente para vocês. Algumas delas ao vivo, a maioria delas ao vivo, algumas delas gravadas para a gente dar conta de todo o conteúdo, beleza? O que é o lançamento horizontal, gente? Lançamento horizontal seria mais ou menos o seguinte, ó. Vou pensar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma bolinha em cima da mesa, certo? Essa bolinha, ela tem uma velocidade horizontal inicial, Vx, certo? Uma velocidade horizontal. Olha que eu já chamei a velocidade de horizontal, ou seja, a gente vai analisar esse movimento em duas partes, tá? Dada essa velocidade horizontal inicial, a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que ela está aqui de uma altura qualquer. Não sei que altura que é essa. O que a gente pode fazer? O que acontece com essa bolinha nesse momento? Nesse momento ela tem velocidade x, mas ela não tem velocidade y. Por quê? Porque ela não começou a cair ainda. O que vai acontecer com essa bolinha? A hora que ela abandonar a mesa, imediatamente ela começa a sofrer ação da força gravitacional e começa a cair e pum, certo? Então ela vai acabar chegando ao solo. Então, a partir desse momento que ela abandona a mesa, a ação gravitacional faz com que ela comece a perder a altura. Mas eu posso dizer então que a velocidade inicial dela é igual a Vx, porque a velocidade inicial em y, ou seja, a velocidade inicial vertical é zero dessa partícula. Beleza? Beleza, professor. E aí, como que a gente pode analisar esse tipo de sistema? A gente pode analisar esse tipo de sistema da seguinte forma, gente. Olha como que fica simples isso. Se a gente observar esse sistema assim, ó, velocidade inicial vertical igual a zero, isso me lembra muito o movimento que a gente acabou de ver, ou seja, queda livre.
E é uma queda livre, gente. O lançamento horizontal é uma queda livre, só que é uma queda livre com o corpo indo para frente. Então, além dele cair em queda, esse corpo também vai para frente. E quanto tempo que esse corpo fica indo para frente? Vai depender do quanto tempo que ele está no ar. Então, tem alguns elementos que é importante a gente calcular aqui. Primeiro, tempo de queda do corpo. E tempo de queda do corpo, de novo, é muito simples. O tempo de queda de um corpo é igual ao que a gente calculou aqui em cima. Como que é o tempo de queda? É a altura dividido por 5. Claro, a altura dividido pela gravidade dividido pelo tempo, né? Ou melhor, a altura dividido por 5, porque a gravidade dividido por 2. Meia gravidade, certo? Por que você não colocou 10 aí, professor? Porque nem sempre a gravidade vai ser 10, eu não quero que você se prenda a isso, tá? Próximo ponto. Achado o tempo de queda do corpo, eu posso pensar o seguinte: beleza, se eu já sei o tempo de queda, professor, eu consigo saber quanto tempo que ele foi para frente? Consegue. E para ir para frente na horizontal, a gente tem o seguinte: nada atrapalha esse corpo na horizontal. Então, o tempo todo, a velocidade horizontal desse corpo é a mesma, certo? A velocidade horizontal desse corpo é sempre a mesma até o final. E aí a gente pode descobrir qual que é esse deslocamento horizontal que esse corpo percorre. Vou chamar de deslocamento. Como a velocidade é sempre a mesma, na horizontal, em x, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Se a gente tem um movimento retilíneo uniforme na horizontal, a gente pode pensar da seguinte forma: ótimo, professor. Se é movimento retilíneo, é S igual a S0 mais V vezes T? Sim. E esse S0 é zero porque ele partiu do pé da mesa. Então, S vai ser a velocidade, só que essa velocidade é horizontal, vezes o tempo, que é o tempo de queda. Então, conhecendo o tempo de queda, eu consigo saber quanto que esse corpo se afasta da mesa ali. Certo? Outro ponto importante é a velocidade com que esse corpo chega no final. E aí vai ser um cálculo um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando esse corpo chega aqui no final, ele tem duas velocidades. Ele tem a velocidade horizontal, Vx, que é a mesma desde o início, e ele vai ter a velocidade vertical, que cresceu com o tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é essa velocidade vertical. A velocidade vertical desse corpo lá na queda livre, a gente já viu como calcula ela. Velocidade vertical de um corpo, vamos lá ver as equações que a gente tem. A gente pode falar que é a gravidade vezes o tempo, certo? Então, se eu falar que velocidade vertical é a gravidade vezes o tempo, eu vou calcular isso aqui em módulo, então nem vou desconsiderar o sinal negativo. Essa é a velocidade vertical. A velocidade horizontal é igual à velocidade inicial horizontal, ela não muda em momento algum. Só que você verificou como ficou as duas velocidades ali? Ficou um vetor velocidade, que é o Vx, para horizontal, e o Vy para baixo. Como ficou desse jeito, Vy e Vx, a velocidade final é uma velocidade que está no eixo inclinado aqui, ou seja, no eixo oblíquo, certo? Essa é a velocidade resultante desse sistema. Como que a gente calcula? Aplicando Pitágoras. Então, assim, ó, a velocidade resultante desse sistema ao quadrado é a velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Pronto. A gente consegue saber a velocidade com que esse corpo chega. Beleza? Vou fazer um probleminha aqui para vocês, ó, bem legal. Vamos supor que você tem um avião, certo? E esse avião, ele precisa entregar suprimento para uma determinada região, uma determinada população, sei lá, certo? Ele sobrevoa uma região com a velocidade horizontal de... Putz, cara, quantos? 40 metros por segundo, tá bom. Vou supor uma velocidade que eu acho que exagerei pra caramba. Ao sobrevoar essa região, imediatamente ele solta uma caixa de suprimento. Ele libera uma caixa de suprimento e essa caixa de suprimento também tem essa velocidade x.
Vou diminuir essa velocidade, que eu tô achando essa velocidade muito alta, cara. Né? Porque senão isso aqui vai parar muito longe, meu. Vamos supor que ele está com uma velocidade... 40, não, vamos por 40, vai. 40 metros por segundo. Vamos supor que não é um problema muito real. 40 metros por segundo. Beleza? Ele está a uma altura de sobrevoo dessa região de 1.200 metros. E ele solta essa caixa tal, né? Qual que é o movimento que essa caixa faz pra gente que está aqui na Terra? Ela vai fazer aquele movimento parabólico que a gente viu no exercício anterior. Mas para o piloto não, porque o piloto continua indo para frente, então o piloto vai ver essa caixa caindo sempre reta, certo? Mas a nossa ideia é descobrir o seguinte, gente. A que distância do ponto que ele lançou essa caixa, ela vai cair? Bom, a gravidade, a gente vai assumir que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para não criar problemas aí. A gente vai desconsiderar a resistência do ar, tudo certinho, para a gente poder estudar esse movimento na boa, certo? Então a gente vai fazer um estudo bem tranquilo desse movimento. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é o tempo de queda desse sistema. O tempo de queda desse sistema vale quanto? De novo, como calcula o tempo de queda? Altura dividido por 5, né? Já que a gravidade é 10. Então vai ser a altura, que é 1.200 dividido por 5. Quanto que é 1.200 dividido por 5? 240. Então isso aqui vai dar 240 segundos. Beleza? 240 segundos, gente, a gente vai jogar isso aqui na equação da distância. Certo? S é igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que esse V é o Vx. Tira o S0, que é onde ele lançou. A distância que ele vai, que essa caixa vai cair a partir do momento que o corpo lançou é de 40 vezes 240. Ou seja, gente, 24 vezes 4 vai dar 96, é isso? Põe os dois zeros, vai dar 9.600 metros, ou seja, ele vai cair, cara, a quase 10 quilômetros do ponto de lançamento dessa caixa, certo? 9.600 metros de distância, certo? E essa caixa, ela precisa, normalmente, quando se lança uma caixa como essa, ela precisa de um paraquedas. Por quê? Se ele lançasse dessa altura, com essa velocidade horizontal, a gente ia ter um problema, porque essa caixa ia se espatifar no chão. E eu consigo comprovar isso para você da seguinte forma. A velocidade horizontal dessa caixa é 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, gente, 10 metros por segundo é 36 km por hora, 20 metros por segundo 73 km por hora, seria 144 km por hora, que esse avião estaria sobrevoando essa região. Nem é uma velocidade tão alta pensando em uma aeronave, né? Se a gente for calcular a velocidade em y, quanto que fica isso? Velocidade em y, como que é? G vezes t? Então vamos lá, é 10 vezes o tempo que levou. O tempo foi de 240. Uau! Isso vai dar 2.400, é isso? Metros por segundo. Cara, dá um tempão, mano. Dá um tempão, certo? Isso aqui se eu multiplicar por 3,6, nossa, vai dar tempo pra caramba, cara. Vai ficar 0, 0, 6 vezes 4, 24, vem 2, 12, 3, 14. 14.400, mais 0, 0, 12, vem 1, 6, 1, 7. Vai dar 7.640, 76.400. Uau, coisa pra caramba. Ou seja, só de verificar qual que é a velocidade vertical, isso se espatifaria no chão. A gente poderia até calcular a velocidade resultante, fazendo Pitágoras, pra gente saber, mas não tem necessidade, porque a gente já sabe que esse negócio vai se arrebentar, né? Isso aqui vai dar, elimina um zero por causa da vírgula e vai dar 7.640 km por hora, certo? Então, na hora que a gente fizer esses elementos ao quadrado para descobrir essa velocidade, a gente vai ter um sério problema para calcular a velocidade desse sistema, certo? Compreenderam aí, gente, essa ideia de lançamento? E claro, foi o que o colega disse aí, né? 144 km por hora tá quase em repouso, cara, né? É impossível o avião 144 km por hora, cara. Vai parar no ar para lançar a caixa. Então, quer dizer, lançando essa altura sem um paraquedas,
Vai espatifar a caixa no chão com certeza. Certo? Certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, pergunta aí em relação a essas questões? Deixa eu ver os comentários de vocês. Os comentários são: qual o horário da live amanhã, professor? Amanhã eu quero fazer uma live aí por volta das 3 horas da tarde, galera. Beleza? 3 horas da tarde, porque lá por umas 4, 5 horas começam as finais dos campeonatos estaduais no Brasil inteiro. Eu acho que uma galera vai dar uma pausa nos estudos aí para assistir os jogos, né? De MRU foi para a velocidade média, kkkkkk. Isso aí, cara. Fica tranquilo. Acho que não. Cai assim não. Sobrecionar dessa forma. Cai mais na EAN e tal. Bom, a galera tava discutindo aí sobre alguma questão que fala assim: professor, será que na prova da EAR vai uma figura do sonar do navio que mede a velocidade do som na água? Pode ser, cara, pode ser. A galera tá falando que talvez não caia na EAR. Pode ser que caia, porque a gente pode pensar num sistema aí de velocidade um pouco diferenciado, mas é super tranquilo também, porque a velocidade do som na água ela é constante, então o movimento é retilíneo uniforme, então não vai ter aceleração, tá? Essa figura do avião caiu na EAN de 2013, é verdade, essa questão caiu na EAN de 2013, normalmente caem nas provas, é bem clássica essa questão, tá? O avião na velocidade de 154 está quase em repouso, eu concordo. Professor, eu estou com uma dúvida. Pode perguntar, cara. Pergunta aí, o Caos. Pergunta pra gente aí. Professor, terá mais aula ao vivo assim? Quais dias? Cara, eu quero gravar aulas ao vivo praticamente todos os dias para a gente conseguir dar conta desse material, beleza? Vai cair muito sobre termometria? Cai um pouco, cara. Assim, pelo menos 1 a 2 questões de termometria com certeza caem, tá? Professor, tenta avisar antes pra mim, avisar nos grupos sobre suas aulas. Beleza, cara. Andressa perguntou isso. Andressa, amanhã 3 horas da tarde, amanhã às 15 horas, aula ao vivo aqui novamente, falando sobre a EAR, beleza? Professor, meu nome é Gabriel, sou do Rio de Janeiro. Ô, Gabriel, obrigado, cara. Eu tô chamando você de caos. É Gabriel, Rio de Janeiro. Firmeza, cara. Então, Gabriel, cai termometria sim, cara. Eu tenho um gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o gráfico pra vocês. Já que vocês estão me perguntando sobre essas questões, pra gente dar uma respirada aqui em relação ao que a gente tá estudando. Pode ser? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar esse gráfico do que cai na EAR. Então a gente tem um sistema aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês o sistema que a gente tem com gráficos gerados sobre essas questões. Beleza? Deixa eu trocar a câmera aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês um pouquinho. Normalmente eu não faço isso, mas só porque vocês estão pedindo, hein? Só porque vocês me questionaram sobre esse sistema. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza? Tô compartilhando minha tela. Vamos lá. Aqui é onde eu tô conversando com vocês. Eu vou entrar nesse site aqui que se chama Super Professor. www.sprweb.com.br Super Professor. Eu vou entrar aqui com meu login e senha, tá? É uma plataforma paga de aulas. E nessa plataforma, gente, a gente tem o seguinte, pera aí, que eu acho que vocês não estão vendo nada. Vocês não estão vendo nada, cara? Ou vocês estão vendo? Acho que vocês estão vendo, né? Então sim. Então vocês estão vendo aí a plataforma. Nessa plataforma eu vou entrar em gerar gráficos e simulados, beleza? Entrei aqui em gerar gráficos e simulados. Vou clicar aqui, ó, de 2017. 2017 não vai ter prova ainda, mas vou lá até 2010, cara. Vou pegar aí quase todos os últimos anos aí de vestibular da EAR. Tá vendo aqui que eu vou clicar em EAR, selecionei aqui, ó, só a prova da EAR, beleza? Na prova da EAR vou abrir a prova de física.
E aí o sistema já me gera um gráfico demonstrando o que tem caído na prova de física. Vamos lá. Olha lá. Caíram, nesses últimos anos, 49 questões de física NEAR, cara. Das quais, olha aqui, 45% das questões compreende o conteúdo de mecânica. Certo? Outros 14% compreende eletricidade, 12% termologia, 12% ótica, 10% ondulatória e 6% magnetismo. Então, o que normalmente eu faço? O que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando a prioridade, que é a mecânica, certo? Depois a gente vai para eletricidade, depois a gente vai para termologia, ótica, e se der tempo a gente trabalha os últimos elementos aqui. Mas pelo menos a gente vai ter trabalhado, certo? Os exercícios mais importantes que a gente tem aqui. Se eu pegar em termologia, que foi a pergunta de vocês, em termologia caiu, cara, até hoje, calorimetria, que é a quantidade de calor, e dilatação térmica. Caíram 4 questões de calorimetria e 2 de dilatação térmica, certo? Não caiu termometria, com questões diretas que falam de transformações de escalas termométricas, embora em questões de calorimetria já caiu alguma coisa relacionada a isso, certo? Por enquanto a gente está estudando conteúdo de mecânica. Dá uma olhada aqui, mecânica, cai muita cinemática e cai muita dinâmica. Então eu quero trabalhar esses dois conceitos. Hidrostática a gente já trabalhou, então já matamos isso aqui. A gente vai terminar a cinemática e vai começar a dinâmica, agora correndo na próxima semana, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho de trabalho de energia e tal, e ver se a gente já dá conta de falar os outros elementos, beleza? Só para passar tudo para vocês então, em ótica cai um pouquinho de fundamentos de ótica, refração e lentes. São questões bem simples, mas cai pouquíssimas questões sobre isso. Mas cai, né? Em eletricidade, acaba caindo, vamos ver aqui se ele abre, eletricidade cai mais eletrodinâmica do que eletrostática. Eletrodinâmica é cálculo de corrente, circuitos elétricos, e eletrostática é questão de forças e campos elétricos, certo? O que mais? Magnetismo, pouca coisa, ondulatória. E ondulatória cai qualidade do som, fundamentos, estudo matemático, reflexão, refração, difração de som, mas que sempre cai uma questão por ano, uma questão de cada um dos conteúdos. Então a gente nunca sabe muito o que pode cair de ondulatória. Beleza, gente? Essas são as questões que vocês acabam sendo cobrados em relação a esses conteúdos que a gente fala de conteúdos de física na EAR, desculpa, né? Tranquilo? Professor, meu nome é Gabriel, sou do Rio de Janeiro. Qual o assunto de amanhã, professor? Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de falar de lançamento oblíquo, talvez, mas estou pensando em trocar de assunto um pouquinho, né, para a gente transitar um pouquinho entre os assuntos e falar um pouquinho sobre calorimetria. O que vocês acham? Vamos falar sobre calorimetria na aula de amanhã? A gente pode falar já de lançamento oblíquo, já deixar um pouquinho esse assunto, e amanhã a gente já fala de calorimetria. Vamos falar um pouquinho de lançamento oblíquo então? Vamos lá. Gente, lançamento oblíquo já é um tipo de lançamento em que o lançamento já começa inclinado. Isso aqui a gente vai falar de lançamento. Já falou de lançamento horizontal? Queda livre. Eu quero falar só sobre lançamento oblíquo, então. E a gente já vai encerrar, porque já são 10h30. Tá todo mundo quase capotando aí e tal. A gente ainda precisa voltar a fazer os madrugadões. Vamos ver se a gente volta a fazer os madrugadões. E eu quero vocês aí sempre com a gente, amigo, galera. Gente, a gente tem uma velocidade oblíqua. O que é uma velocidade oblíqua? É de um plano que está inclinado. A física, ela sempre tenta trabalhar os elementos colocando esses elementos no plano cartesiano, ou seja, no eixo X e eixo Y. Ficou meio torto aí, mas tranquilo, tá? Me desculpa. Vou tentar aqui fazer o máximo que eu posso aqui para vocês. Então a gente tem o eixo horizontal e o eixo vertical. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é decompor essa força no eixo horizontal e no eixo vertical. Como que eu decomponho essa força, gente? A minha ideia era substituir
essa velocidade oblíqua por duas velocidades que façam exatamente o mesmo serviço. Ou seja, jogar o corpo um pouquinho para frente e jogar o corpo um pouquinho para cima. A ideia é substituir esse sistema, certo? Quando eu jogo esse corpo para lá, é como se ele tivesse aqui, ó. Então a gente teria aquele gráfico de velocidade para cá, certo? Aqui é o ângulo alfa. Então aqui, ó, eu vou chamar de VY, que tem a sombra aqui, e aqui VX. Quem é VY, quem é VX? VY, gente, é o cateto oposto ao ângulo, que a gente conhece o valor de V, que é a nossa hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, a gente tem seno. Então, VY é a velocidade vezes o seno de alfa. Já VX é a velocidade vezes o cosseno de alfa. Então, a gente tem que conhecer bem essas relações. Eu vou dar uma ideia para vocês. Quando a velocidade está na vertical, ela está vencendo a gravidade. Você entendeu a lógica aí? Vencendo a gravidade, lembra de V seno a gravidade, certo? V seno a velocidade vertical, é o nosso VY, beleza? É uma frasezinha que ajuda a gente a guardar. Com essas duas velocidades, aí é tranquilo. Que tipo de movimento que esse corpo normalmente faz? Se eu pegar o plano cartesiano aqui novamente e verificar o movimento desse cara, ele vai fazer um movimento assim, ó, que é uma parábola. Quais são os pontos importantes dessa parábola pra gente? A altura máxima, e o ponto final, e o ponto inicial. Bom, em x, o Vx desse corpo é sempre o mesmo o tempo todo, que acontece em outros tipos de movimento. Então o corpo sempre tem Vx, e sempre da mesma forma, sempre com o mesmo valor, tá? Vai estar aqui esse Vx. O que vai alterar nesse corpo? Vai alterar o Vy. Por quê? A gravidade está para baixo. Então o corpo inicialmente começa com velocidade muito grande para cima. Essa velocidade vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo com o tempo, até que ela fique Vy igual a zero na altura máxima. Depois ela começa a crescer, cresce um pouco mais, cresce um pouco mais, cresce um pouco mais, até chegar ao valor que ela tinha inicialmente. Você percebe que o Vy inicial e o Vy final são praticamente os mesmos, tá? Só que eles têm sentidos opostos, então em módulo eles são iguais, tá? Então é super tranquilo. Se eu quiser descobrir a altura máxima de lançamento desse corpo, eu vou pensar que na altura máxima o Vy é igual a zero. E a altura máxima depende do Vy inicial, do V0y. Então eu posso dar Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 a delta s. A velocidade final é a velocidade lá em cima, que é zero. A velocidade inicial é o v0y ao quadrado menos, porque é a gravidade, duas vezes a gravidade vezes a variação de espaço, que é a altura, que também vai ser negativa, porque ele está subindo, né? Isso aqui vai ficar tudo certinho, tal, ou a gente pode deixar isso aqui positivo em módulo. Vai ficar aqui v0y ao quadrado é igual a duas vezes a gravidade vezes a altura, a 2gh. Então a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a gravidade, ou seja, dividido por 20, se a gravidade for dada como 10, vai dar pra gente o cálculo da altura máxima do corpo, certo? Então olha lá, não substitui número nenhum, só demonstrei para vocês a equação. E essa é a equação mais importante que a gente tem, certo? Tem uma outra equação que ele pergunta, que normalmente é a pergunta desse tipo de exercício, que é o cálculo do tempo de voo. Isso é tranquilo também, gente. Por quê? Porque o tempo de voo depende só da vertical. E como que a gente calcula o tempo de voo? O tempo de voo vai ser assim, ó. A gente vai usar essa equação, V igual a V0 mais AT. Agora a gente vai perceber o seguinte, a velocidade final é o VY, é o V0y negativo. Porque ela está retornando e ele retorna com a mesma velocidade se ele estiver na mesma altura. A velocidade inicial é o V0y positivo, porque ele está subindo. Menos a gravidade vezes o tempo.
Se eu passar V0 e Y para lá, vai ficar 2 vezes V0 e Y negativo. É igual a menos a gravidade vezes o tempo. Como ficou todo mundo negativo, a gente pode falar que o tempo de voo do corpo é 2 vezes a velocidade inicial vertical dividido pela gravidade. Olha como fica simples, cara. Ou seja, se eu pegar a velocidade inicial vertical, multiplicar por 2 e dividir por 10, ou melhor, se eu pegar a velocidade inicial vertical e dividir por 5, eu sei o tempo de voo. E sabendo o tempo de voo, eu consigo descobrir o deslocamento do corpo. Deslocamento é Vx vezes tempo, que é o próprio tempo de voo que a gente acabou de ver ali em cima. Certo? Então a gente consegue achar o deslocamento. O que é esse deslocamento, professor? Esse deslocamento é essa distância que ele anda nesse ponto até este ponto. Então isso aqui é o que a gente precisa. São bizus, são dicas que vocês precisam para fazer essa prova, galera. Eu não estou dando uma aula específica, a aula completa desse tema. Eu estou dando dicas para você fazer uma boa prova. Beleza? Eu acho que dá para ajudar, né? Ficou bacana. E a gente consegue aí dar um up no estudo de vocês para que vocês consigam fazer uma prova legal e talvez mandar super bem e gabaritar nessa prova de vocês. Meu nome é professor Wagner Garcia Pereira, sou professor do curso Agora Vai, um canal de física gratuito aqui no YouTube que traz para você aulas e diversos bizus para que você faça sempre uma boa prova, beleza? Gente, eu acho que ficou bom, a gente pode ir encerrando por aqui. Dá um alô aí à cidade de vocês, que eu quero mandar um beijo, um abraço para a cidade de vocês, certo? Vamos ver de onde que tem gente assistindo essa aula aqui nossa. Pra gente dar um abraço, mandar um abraço para as cidades, pra gente encerrar essa noite aqui, beleza? Vamos lá. Só aguardar a galera aí deixando os comentários, beleza? 15 pessoas assistindo, 22 horas 39 minutos. Isso é um número muito bacana. Quer dizer que tem uma galera que está interessada aí e que vai mandar super bem nessa prova, beleza? Então lá, manda um abraço para Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, galera de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um grande abraço aqui do professor Wagner, tá? Aí pra galera do Gabriel, que está estudando e que está se preparando para a IARA, que vai ser um novo guerreiro aqui, que vai representar o canal Agora Vai como um especialista aí da aeronáutica, sensacional. Quem mais aí que eu vou dar um alô, gente? Deixa eu aumentar minha câmera aqui para poder falar olho no olho de vocês aí, beleza? Deixa eu jogar a câmera aqui para frente, tal. Pronto, agora a gente fica de frente e eu consigo visualizar aqui e já ir falando para vocês o alô. Então vamos lá, um alô também para Piedade no Rio de Janeiro, a galera do Rafael Abner, outro especialista aí, outro cara que vai mandar super bem. Quem mais tem? Wallace Nascimento de Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá sensacional, temos amigos em Guaratinguetá, show de bola, cara. Cascavel, Paraná, né? O Poeta Cruel, Cascavel no Paraná. Manda um abraço para Belém, Recife. Ô, galerinha, adoro essa região, Belém, Recife. Um grande abraço para vocês, certo? Em nome de Jesus, amém, cara. Vai sim, vai dar tudo certo para todos vocês, gente. O Pedro Tadeu Baiano, né? De Biritinga, na Bahia. Legal. Professor, você é militar, cara? Olha, vou fazer que nem o Thiago Matemática passo a passo. Vou deixar esse bizu no ar, cara. Vou deixar isso no ar. Será que eu sou militar, cara? Será que eu já fui militar? Que fica essa pergunta no ar aí que eu não vou responder, cara, esse lance aí não, beleza? Vou deixar aí vocês pensando. Mas então a gente tem aí, me parece, Bahia, Belém, Recife, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro presente, beleza? São os estados que estavam presentes aqui com a gente. A galera já está se desligando, então eu vou me despedindo aqui de vocês, galera. Amanhã 15 horas a gente retorna aqui com mais uma aula para vocês, beleza? Então a gente vai falar amanhã sobre calorimetria, certo? Que aí a gente já dá um salve em calorimetria para finalizar esse sistema aí. Lembra-se que você tem essas aulas completas no canal,
quando você for acessar o nosso extensivo de física. Você vai ter essas aulas bem certinhas para você. Não esqueça de mandar pra gente também o e-mail para você receber a apostila aí e poder resolver diversos exercícios e se preparar para todas as provas. Beleza, galera? Um grande abraço para você, então, uma boa noite, um bom descanso, porque descansar também faz bem nos nossos estudos, e amanhã a gente retorna com mais um pouquinho de aulas para vocês. Beleza? Enquanto isso, convida todos os seus amigos, beleza? Vamos fazer esse canal crescer e levar educação de qualidade para todos os nossos amigos, para todo esse Brasil, que eu acredito que seja uma das melhores formas de salvar esse país. Beleza? Futuros especialistas, um grande abraço, salve guerreiros e até a próxima. Valeu, galera, valeu!